Amém, glória a Deus. Mais uma aula do Antigo Testamento. Nós terminamos semana passada o livro de Êxodo e agora vamos continuar nos demais livros, caminhando assim na história do Antigo Testamento. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado, Pai, por essa aula, por estarmos na Tua presença e termos o privilégio de poder estudar a Tua palavra. Nos abençoe, que possamos continuar aprendendo para o louvor da Tua glória. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Hoje eu gostaria de retomar a panorama cronológica do Antigo Testamento. Lembrando que nós partimos de Gênesis, fomos para isso, estudamos as leis, os motivos das leis, né? E agora nós estamos então no período em que o povo está caminhando no deserto, esse período de 40 anos. Então nós temos aí, terminamos semana passada o livro de Êxodo, no capítulo 40, quando o povo terminou de construir o tabernáculo e assim manifestou-se a glória de Deus. E nós temos aqui a figura da nuvem e da coluna de fogo, né? Que servia basicamente para aquecer o povo durante a noite, que era uma nuvem com coluna de fogo, e refrescar o povo durante o dia também. Então, o primeiro a inventar ar-condicionado na época de calor foi o próprio Deus, né? Botou a nuvem para o seu povo lá no deserto, e a coluna de fogo aquecia o povo durante o dia. Porque regiões que tem deserto tem essa questão da alternância da temperatura, ou alternância brusca, né? Durante o dia nós temos um dia muito quente, enquanto que à noite nós temos as noites muito frias, né? Então Deus, preocupado com a saúde do povo, o povo pegar resfriado, gripe e companhia limitada, ele colocou ali então aquela nuvem que cobriu o tabernáculo, e ela tinha também a função de, quando ela estava parada, o povo deveria estabelecer morada, ficar por ali, montar o tabernáculo, ficar um período até que a nuvem levantava e começava a caminhar, e ela era o momento do povo de Israel também levantar acampamento e começar a caminhar, não somente dizendo para eles que era o momento de caminhar, mas também dizendo para eles a direção que eles deveriam caminhar, né? Que para onde que a nuvem ia, eles iam juntos, né? Então Deus mostrava não só o momento, como também a direção. Aí nós começamos então, depois de Êxodo, o livro de Levítico. O livro de Levítico é um livro extremamente sacerdotal. É um livro voltado para orientar os sacerdotes quanto à liturgia do culto, como é que deveria ser o culto, como deveria ser oferecido o culto, como que eram os holocaustos, como deveria fazer, e Deus estava instruindo o povo, no caso aqui dos sacerdotes, nos mínimos detalhes. Então todo o livro de Levítico ele traz essa questão da liturgia do culto, né? É claro que ele trata de outras questões também, no que diz respeito à higiene pessoal do homem, da mulher, os dias que a mulher ficar menstruada, como lidar. Então Deus preocupou com cada detalhe. Então nós temos o livro de Levítico todinho, um livro para tratar sobre o sacrifício, como é que eles deveriam ser feitos, as ofertas, as festas, tudo isso então é relatado aqui no livro de Levítico, como que os sacerdotes deveriam ser consagrados, toda a liturgia, todo o culto, toda a lei, basicamente cerimonial, está prescrita em Levítico. Tratando então, partindo do sacerdote, do culto, como também a questão do povo. Então nós temos muitas informações para as pessoas que não faziam parte
tribo de Levi, como também Deus dava orientação até para o que o povo deveria comer. Então, por isso nós temos uma lista, por exemplo, daquilo que podia comer, daquilo que não podia. Lembrando que nós estamos tratando de um povo que está vindo de escravatura, e Deus cuidou desse povo nos mínimos detalhes. Uma consideração que eu quero falar acerca dessa questão de comidas, que é tão intrínseca ao livro de Levítico, né? Que, por exemplo, é em Levítico que fala para não comer carne de porco, é em Levítico que fala para não comer peixes de couro, né? São instruções e tantas outras instruções que Deus dá para o povo. Nós temos que lembrar que a revelação de Deus foi uma revelação progressiva. Isso nós temos que entender na revelação bíblica. Que aspecto? À medida que iam passando os anos, as pessoas iam conhecendo mais de Deus. Por conta disso, tinham coisas que eram permitidas lá atrás e lá na frente começaram a ser proibidas. Como também que tinham coisas que eram proibidas lá atrás e lá na frente passaram a ser permitidas. Aí você diz assim: nossa, mas que Deus complicado esse, né? Que Ele permite algumas coisas e depois proíbe. Por que ocorre esse movimento de permissão e proibição? Esse, de certa forma, é tranquilo de entender. Porque Deus ainda estava se revelando. Então Deus não pode cobrar das pessoas algo que ainda Ele não se revelou. Como que Deus vai cobrar que as pessoas cumpram a lei se Ele não deu a lei ainda? Então Deus seria injusto para com as pessoas cobrando que elas cumprissem a lei se eles não tinham a lei ainda. Então, à medida que a revelação vai crescendo, Deus vai organizando a sociedade. Então é isso que Deus vai fazer, Ele vai organizando a sociedade. Por isso que muitas coisas lá atrás eram permitidas e depois, com o tempo, ele foi proibido, porque surgiram novas situações. Por exemplo, as primeiras famílias poderiam casar entre irmãos e até mesmo entre sobrinhas. É igual a questão da esposa de Caim, né? Provavelmente foi a sua irmã ou, no máximo, sua sobrinha. Então foi alguém de sangue mesmo. Mas por que Deus permitiu isso? Porque não tinha outra possibilidade. Como é que Deus queria que casasse com a prima de quinto grau? Sempre não existia prima de quinto grau, só tinha a irmã mesmo. Aí depois, com o tempo, a irmã teve filho, aí teve a sobrinha. Então eram as possibilidades. Então isso nós chamamos de vontade permissiva de Deus, dentro do contexto deles, da situação que eles estavam vivendo. Por exemplo, os reis, vou partir dos reis, mas isso era natural das famílias também. Por exemplo, Abraão teve mais de uma esposa. Isaac, Jacó teve mais de uma esposa. Por quê? Porque a lei não tinha sido ainda dada. Depois que Deus, mais para frente, Ele foi regimentando e organizando. E tem algumas coisas que vão ser organizadas de forma mais plena, até mesmo no Novo Testamento. Cada Novo Testamento que vai ser mais organizado. Em contrapartida, tinha algumas coisas que eram proibidas, como por exemplo é o caso de comer carne de animais considerados como imundos. Por que já no Novo Testamento nós vemos essa permissão, né? Essa permissão. Por que isso? Preste atenção. Deus, ao se revelar, Ele leva em conta o conhecimento científico, sociológico, de que para quem Ele está se revelando, medicinal. Deus leva isso em conta. Deus é um Deus sábio. Vou citar o exemplo nosso como pais ao criar o filho. Por exemplo, você não chega para uma criança de 3 anos e fala assim: meu filho, você pode atravessar a rua. A questão é ter cuidado, olha para um lado, olha para o
gente proíbe e vigia. Não pode, porque nós que somos pais temos consciência que aquela criança de 3 anos não tem a maturidade para atravessar uma rua. Quando ela chega na adolescência, aí a gente instrui: ó, meu filho, agora você já pode, só que tome cuidado. Então, até que se tenha maturidade, a melhor pedagogia é a proibição, até que cresça e aprenda o que é certo e o que é errado e saiba lidar com os limites. Nenhum pai, por mais rico que seja, compra um carro novo para um filho de 8 anos de idade: mas estamos aqui, meu filho, vai dirigir, é seu. A não ser que o pai seja bem transtornado, né? Mas nenhum pai em sã consciência vai fazer isso, porque sabe que o filho não tem maturidade, não tem, os sentidos ainda não foram amadurecidos, não tem nem tamanho direito. Está entendendo? Por isso ele proíbe. Aí depois, quando atinge a maturidade, vai lá, faz o curso: não, meu filho, agora você tirou a habilitação, agora sim você pode pegar o carro do papai. Está entendendo essa questão, esse movimento proibitivo para o permissivo? Agora vamos analisar o contexto aqui de Levítico. Em Levítico 11, por exemplo, nós temos uma lista de animais limpos e animais imundos. Pensa se Deus chegasse no povo dele e falava assim: olha, tem um animal chamado porco, que o colesterol dele é muito alterado. Então, se vocês comerem muita carne de porco, vocês vão ficar com o colesterol alterado também. Por quê? Qual é o quê? O povo não tinha esse conhecimento medicinal de saúde. Lá na época de Jesus, a medicina já tinha evoluído e o povo já sabia tirar a gordura dos animais, já tinha técnicas de culinária, já sabia separar as coisas. Aí sim, já no Novo Testamento foi permitido comer carne de porco. Está entendendo por quê? Então Deus estava preocupado com a saúde do povo também. Por isso ele proibiu. O Senhor, mais para frente, virão pessoas que vão estudar a alimentação, a nutrição, e vão saber que a carne é importante, inclusive a de porco, mas na dosagem certa. Está entendendo? E não abusando, né? Então por isso que algumas coisas são proibidas e depois são permitidas. A gente tira dessa parte aqui, né? A carne de porco. Exatamente. Tira daí. Entendeu? Peixe, E eles são mais um porco, né? Aí alguns que deveria, se fosse pegar literal, não deveria comer o jaú, por exemplo, que é um peixe de couro, e os demais peixes de couro, né? Deveria comer só os de escama. Mas não, aí é complicado essa questão, porque às vezes eles pegam um bode expiatório e deixam outro, né? Os mesmos intérpretos nós vamos aprender isso em hermenêutica, que a próxima matéria depois de Panorama do Novo Testamento é hermenêutica. Então, o mesmo povo que fala para a mulher não usar roupa de homem e fala que a roupa de homem é a calça, não seja que eles arrumam isso, não tinha nem calça na Bíblia ainda, né? Mas fala que a mulher não deve usar roupa de homem, nem o homem de mulher. Tá no Antigo Testamento como lei. Aí eles pegam e falam: não, então mulher não pode usar calça e homem não pode usar saia, né? Então no contexto do México é totalmente diferente, mas tudo bem, aí eles proíbem, né? Mas no mesmo texto que fala isso, manda, por exemplo, construir parapeito no telhado da casa. Aí a pessoa quer obedecer aquela lei, mas não constrói parapeito. Aí você diz: não, peraí, eu pego a lei toda, ou vamos pegar, vamos viver na lei 100%, ou vamos viver fora dela. Vamos entender o contexto, né? Então tudo que Deus instruiu ao povo, irmãos, foi para o bem do povo. O povo tinha conhecimento. Que povo que é esse aqui? Um povo escravizado. Pensa esse povo comendo no deserto, uma questão de higiene, rabada, né? Comendo toicinho. Esse negócio não ia prestar. Sem consciência, sem saber a questão da dosagem certa. Está entendendo? Então, assim, então o que Deus fez? Proibiu. Então
por isso que temos essas listas aqui. E além de outras coisas também, de insetos, ensinando um pouco que poderia comer, o que ele não poderia. Deus está instruindo tudo. É interessante que Deus, Ele é detalhista naquilo que Ele faz, muito detalhista. E Ele estava preocupado com a adoração, Ele estava preocupado com a vida emocional do povo, com a vida espiritual, Ele estava preocupado com a vida física do povo, com a saúde física do povo, Ele estava preocupado com as leis civis, leis de propriedade, lei de herança. Tudo isso nós temos no Antigo Testamento. Deus estava instruindo o povo nos mínimos detalhes, porque Deus é um Deus que se preocupa com o povo. Então, o livro de Levítico, nós podemos dizer que é o livro das leis gerais. Temos leis então da adoração, leis de usos e costumes, leis de alimentação, são leis gerais, as leis sobre as festas, sobre o sacrifício, tudo isso você vai encontrar no livro de Levítico. Você vai encontrar no livro de Levítico, por exemplo, no capítulo 18, a questão da proibição do incesto, né? Ou de qualquer tipo de relacionamento entre pessoas que tenham certos tipos de graus de parentesco. Isso eu já expliquei para vocês em outras aulas, né? Olha o capítulo 18 aí, por exemplo, de Levítico. Disse mais o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel, dizendo: eu sou o Senhor vosso Deus. Não farei segundo as obras da terra do Egito, em que habitastes, nem farei segundo as obras da terra de Canaã, para o qual eu vos levo, nem andareis nos seus estatutos. Farei segundo os meus juízos, e os meus estatutos guardareis, para andardes neles. Eu sou o Senhor vosso Deus. Portanto, os meus estatutos e os meus juízos guardareis, cumpridos, o homem verá por eles, eu sou o Senhor. Nenhum homem instigará qualquer parenta da sua carne, para lhe descobrir a nudez. Já expliquei para vocês no hebraico o que significa isso, né? Então, descobrir a nudez não é simplesmente ver a pessoa despida, não é simplesmente ver a nudez da pessoa. Descobrir a nudez é ter relação sexual. A expressão hebraica não descubra a nudez é não tenha relação sexual. Então, e conheceu Adão a Eva. Aí você fala assim: prazer, Eva, meu nome é Adão. Não, conheceu traz essa ideia também, de descobrir a nudez, de ter relação sexual. Está entendendo? Então, assim, há alguns termos hebraicos que são traduzidos, irmãos, preste atenção. Aí você me pergunta: por que esses termos são traduzidos então de forma mais, poderíamos dizer, mais simplistas ou mais superficiais? Porque a Bíblia, antigamente, as crianças não tinham acesso à Bíblia, os adolescentes não tinham acesso. Quem lia a Bíblia era o pai, era o sacerdote. Está entendendo? E ele lia explicando para os filhos na simplicidade, é claro. Hoje a Bíblia é traduzida, e a minha filha de 8 anos pode pegar a Bíblia e lê-la deliberadamente, não tem problema. Ela pensa que ela lê no Levítico, está lá: não tenha relação sexual. Aí vai ficar mais complexo. Pensa ela lendo Cantares, traduzido literalmente para o hebraico, onde descreve órgãos sexuais masculinos e órgãos sexuais femininos. Descreve o hebraico, tá? Literalmente falando lá no hebraico. No português, aí você tem que dar uma arranjada, isso é permitido, é o chamado de eufemismo. O que é o eufemismo na língua portuguesa? É quando eu abrando uma situação. Alguém literalmente morreu, eu não falo morreu, eu falo descansou. Nossa, a irmã descansou, passou dessa para melhor. Não é isso que eu estou falando? Então, essas expressões são chamadas de eufemismo. É quando eu digo uma palavra ou uma frase para amenizar uma situação mais grave. Os tradutores da Bíblia pegam isso e usam isso por conta disso. Para Cantares, o livro de Cantares, lembrando que na época do Antigo Testamento,
quando os livros eram compostos, eles eram compostos de forma individual. Então, por exemplo, uma pessoa para ler Cantares só poderia lê-lo depois de 30 anos de idade. Ninguém poderia ter na biblioteca, não quero. É como se fosse aquela sessão que tinha antigamente de videolocadora, né? Que era só para maiores de 18 anos. Então tinha isso também. O livro de Cantares, se eu chegasse numa biblioteca e não tinha um livro de Cantares, eu tivesse 29 anos, quero ler Cantares. Quantos anos você tem na sua idade? Não tem, não. Só depois dos 30 você vem aqui. Por quê? Porque é um dos termos. Está entendendo? Hoje a Sociedade Bíblica do Brasil e dos demais países do mundo, sabendo que uma criança de 7 anos que começou a aprender a ler, de 8 anos, pode ter acesso a Cantares, e pensa seu filho de 7 anos lá. Então Salomão, né, elogiou a vagina da Sulamita. Disse, que misericórdia, que livro pornográfico é esse? Aí eles traduz como umbigo. Para tentar, depois você vem para a aula de teologia e aprende que o umbigo não é umbigo, é o órgão sexual mesmo. Está entendendo? O fruto que fala lá é o órgão sexual masculino, traduz como fruto. Aí você pega, depois vem para a aula de teologia e aprende essas coisas. Está entendendo? Então seria isso chamado de eufemismo. Então a questão é que não descubra a nudez. Então não se iluda que é assim, nossa, só por eu ter visto, não sei, a minha tia estava saindo do banheiro e eu a vi nua, estou enrolado agora, pequei, né? Como se isso fosse algo mortal. Não, o descobrir da nudez é ter relação sexual. Por isso que fala, não descobrirás a nudez do teu pai, da tua mãe, ela é tua mãe, não descobrirás a nudez, não descobrirás a nudez da mulher de teu pai. E é a nudez do teu pai, a nudez da tua irmã, filha de teu pai, ou filho de tua mãe, nascida em casa ou fora de casa, a sua nudez não descobrirás. É que vem tia, e vai colocar um monte de gente no mesmo pacote, gente que sejam próximas, pessoas que sejam próximas, para não se ter relações sexuais. Eu expliquei para vocês em Gênesis, foi por isso que Noé amaldiçoou o seu filho Cã, porque ele descobriu a nudez do pai, enquanto o pai estava bêbado, uma coisa terrível, né? Então é por isso a questão do peso, né? Tá certo? Aí então o livro de Levítico todinho ele vai trazer essas questões legais. É um livro bem bacana para ler. O Léo, por exemplo, que é formado em Direito, vai ver muita coisa legal aqui. A tradução da NVI é bem mais clara. O que traduz aí? Não se envolva sexualmente. Isso, eu já trouxe uma tradução mais com menos eufemismo e mais voltada para o original mesmo. Está entendendo? Isso é literalmente. Ok, depois vem o livro de Números. Lembrando, no livro de Números foi o cadastro do povo. Então vamos, montamos uma associação de 5 milhões de habitantes e vamos então cadastrar esse povo precisa ser recenseado, esse povo precisa ser cadastrado. Então o livro de Números é um livro para organizar as famílias, quem que é filho de quem, da família de quem, da geração de quem, de onde é que veio, de qual tribo. Deus está organizando o povo por bairro, por região e cadastrando esse povo. Então o livro de Números é uma contagem, tá certo? E ao mesmo tempo um cadastramento de cada tribo, de cada família ali então de Israel. É claro que tem algumas outras questões também de leis. Em Números também nós vamos ver algumas questões de leis, como a lei do nazireado, alguém que se porventura quiser ser nazireu. É em Números que nós encontramos a bênção sacerdotal, né? Você que pretende ser pastor ou algum líder na igreja, um presbítero, né? Quando alguém falar para você, nós vamos ouvir agora o presbítero fulano de tal que vai fazer uma oração final, encerrando o culto, e ele vai dar a bênção sacerdotal. Aí não me venha com o Senhor, que todo mundo fala, que a graça do Senhor Jesus
o amor de Deus, o nosso Pai, essa não é a bênção sacerdotal, essa é a bênção paulina. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso bondoso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, seja sobre todos vós, sobre todo o povo de Deus, desde agora para sempre. A igreja diga amém. A bênção sacerdotal é: o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Está lá em Números capítulo 6, versículo 24, a partir do versículo 24, é a bênção que Deus ensinou os sacerdotes a abençoar o povo de Deus, tá certo? Então, tanto faz você usar a bênção sacerdotal como a bênção apostólica. A paulina, ela é apostólica. Então, eu já fiz isso muito com pastores auxiliares, né? Depois eu vou, meu irmão, falei a bênção sacerdotal, você ministrou foi apostólica. Então, uma é uma e a outra é a outra, né? Então, a bênção apostólica é essa mais comum, que é a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, nosso bondoso Pai. Essa é a apostólica. A sacerdotal: o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer sobre ti o rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti, o Senhor sobre ti levante o rosto, te dê a paz. Certo? Essa é a bênção sacerdotal que se encontra em Números. Então, em Números nós temos as questões também de um recadastramento e ao mesmo tempo a questão de continua outras leis, é como se fosse a continuação do livro de Levítico, tá certo? Só que voltado mais para a questão do cadastramento. E terminando Números, nós temos então o livro de Deuteronômio. O livro de Deuteronômio também vem de Deuteros, que significa segunda, e nomos, lei, segunda lei, que é no sentido de repetição da lei. Então, o livro de Deuteronômio, que é o quinto livro do Pentateuco, ele é uma repetição da lei. Então, muita coisa que você vai ver lá em Êxodo, por exemplo, abra sua Bíblia em Deuteronômio. Deuteronômio capítulo 1, Deuteronômio capítulo 1, verso 9. Está vendo aí a nomeação dos auxiliares? Está vendo aí no verso 9? Onde é que ela está escrita também? Deuteronômio capítulo 1, verso 9. Tem ela aí e tem ela em Êxodo 18. Ou seja, é uma repetição da lei. O que está no capítulo 19, no verso 19 do capítulo 1 de Deuteronômio, está lá em Números 13. O que está no verso 26 está lá em Números 13 também. Então nós temos muita coisa que está em Deuteronômio, que já tinha sido escrita em Êxodo, em Levítico e em Números. Então é é uma repetição da lei. Então Deus repete a lei. Esse negócio de repetição, Deus é um Deus didático, ele faz revisão de aula também, entendeu? Ele dá a lei e depois ele revisa, né? Porque a repetição leva à aprendizagem. Então em Deuteronômio nós temos então muito do conteúdo de Deuteronômio é essa questão da repetição. Por exemplo, professor, tem como mensurar o tempo entre ela ser escrita e ela ser repetida? Em termos de tempo, foi em pouco tempo, menos de 40 anos. Isso é o que nós sabemos em termos de precisão. Por quê? Porque quando o povo entrou para a terra prometida, eles já tinham toda a lei. A lei começou a ser dada por Moisés, a Moisés, assim que saiu, atravessou o Mar Vermelho, naquele episódio que ele foi para o monte receber a lei, tá certo? E continuou sendo dada até a morte de Moisés, que é no final do livro de Deuteronômio. Entendeu? Então, esses 4 livros, na verdade, 5, porque os estudiosos creem que Gênesis também provavelmente tenha sido escrito por Moisés. Então, toda essa lei foi dada em no máximo 40 anos.
Então, desses 5 livros aqui que Moisés escreveu, somente Gênesis não é contemporâneo. Somente Gênesis não é contemporâneo. A Moisés, no caso, né? Isso. E uma pequena parte de Êxodo, o início de Êxodo só. O resto já é todo contemporâneo a Moisés. Tudo que Moisés viveu, tá certo? Então, até Moisés, até Êxodo, o Gênesis todinho chegou por aquilo que eu já falei para vocês em uma aula, pela tradição oral. Então, Moisés tinha conhecimento da tradição oral, ele tinha acesso à tradição oral, juntamente com a revelação que Deus deu para ele. Está entendendo? É claro que ele somatizou tudo isso. É claro que nós entendemos hoje que Deus pode se revelar de forma natural e de forma espiritual. Então Deus trabalha as duas coisas. Obrigado. O pensamento que eu tinha era que a repetição se deu porque mudou a geração, então não tem nada a ver. Ainda não mudou. Ainda não. Vai mudar quando chegar em Josué. Eu pedi porque eles eram teimosos. Por uma questão, na realidade, antes de a gente pode entender assim também, não é errado, mas por uma questão didática de Deus. Deus deu uma aula de revisão para Moisés, para que Moisés pudesse repassar novamente a lei com o povo. É claro que acrescentando algumas coisas, Deus fazendo alguns comentários, e Deus ensinando agora então como que deveria, além de repetir, como que o povo deveria lidar com a lei. Então, até então o povo só tinha lei. Agora no Deuteronômio nós temos uma repetição, como também uma explicação. Nós temos muito disso, e ao mesmo tempo Deus instruindo o povo, como o pai deveria fazer, por exemplo, com o filho, em relação a ensinar a lei. Nós temos muito isso em Deuteronômio. No capítulo 6, por exemplo, olha aí. De Deuteronômio. Estes, pois, são os mandamentos, estatutos e juízos que mandou o Senhor teu Deus te ensinasse, para que os cumprisse na terra a que passa a possuir, para que temas o Senhor teu Deus e guardes todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu e teu filho, o filho de teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Ouve, pois, ó Israel, atenta em cumprires, para que te bem suceda e muito te multipliques na terra que manda leite e mel, como te diz o Senhor Deus de teus pais. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Olha o mandamento que é o principal dos mandamentos: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Aqui já tinha um resumo que lá no Novo Testamento vai trazer, que é o resumo de toda a lei, né? Essas palavras que hoje te ordeno estarás no teu coração. Então Deus mostrando como é que o povo ia lidar com a lei, ou seja, a lei ela tinha que descer para o coração, tinha que ser digerida, não era só apenas um conhecimento intelectual. Quando algo está apenas no intelecto, é no máximo conhecimento. Tem pessoas que têm um monte de conhecimento, cita os livros da Bíblia, sabe versículos de cor, mas aquilo não desceu para o coração. Deus está falando que da importância do conhecimento descer para o coração. E como é que de forma didática o pai deveria agir com o filho? Aí vai dizer então no verso 7: tu as inculcarás, é colocar na cuca mesmo. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás, assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te, também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Está entendendo? O que Deus está falando? Viva a palavra, recite a lei, de manhã, à tarde, à noite, na hora do almoço. Vai fazer uma decoração na casa, escreva versículos bíblicos. A ideia é de inculcar, e a ideia aqui de inculcar desde a infância, começar a ensinar os filhos. Está entendendo?
É aquilo que muitas vezes hoje a igreja perdeu. Hoje, infelizmente, nós estamos vivendo uma época em que as pessoas são analfabetas de Bíblia. Você pedir um crente comum da igreja, que tem 10 anos de convertido, 20 anos de convertido, para ele citar 20 versículos de cor, você vai passar vergonha. Por quê? Essa é a questão. Aí Deus ensina a Bíblia em casa, no carro, coloca a Bíblia, versículos. Isso é uma coisa do judeu que eles fazem muito e que nós muitas vezes falhamos em fazer. Eu fiz isso com a minha filha mais nova e já estou começando a fazer com o filho também. A minha filha, com 3 anos de idade, já sabia 20 de cor. Com 3 anos de idade. Mas nossa, ela é boa para decorar? Não. Passa com o seu filho 1 mês recitando só um versículo toda noite antes de dormir. Você não vai aprender. Aí no segundo mês, você insere o primeiro e insere mais um. E à medida que vai crescendo, coloca 2, 1 por semana. Todo dia antes de dormir, você recorda os anteriores. Passa uma semana recitando. Pede ele para recitar. Está entendendo? A minha filha é mais inteligente que os outros irmãos, de jeito nenhum. Mas é questão de inculcar, você colocar. Está entendendo? Hoje em dia, as irmãs de escola bíblica dominical têm dificuldade de contar historinhas para minha filha, porque ela já sabe todas. Está entendendo? Ela sabe todas. Porque aos 4 anos de idade, eu já tinha lido por 3 anos a Bíblia toda com ela, não nessa versão de adulto, mas na versão infantil da Bíblia das criancinhas. Dos 4 aos 5 eu li com ela umas 2 vezes, todos os dias antes de deitar, a Bíblia das crianças, que contém todas essas histórias do Antigo e do Novo Testamento. Então quando fala sobre uma história, sobre outra, já sabe. E uma coisa que você inculca, nunca mais esquece. Nunca mais esquece. Que é isso que Deus está ensinando os pais aqui, inculca. Tu as inculcarás. Está entendendo? Você não sabe, seu filho sabe o nome dos desenhos, todos em inglês, que você não sabe nem repetir. Tão difícil que é o nome para falar. E ele fala assim fluentemente. Ele sabe onde é que vende. Sabe que existe rap. Está entendendo? Sabe que existe outros lojas. Por quê? Ele passa lá uma boa parte do dia assistindo desenho animado, propaganda, assistindo Discover Kids, né? Os canais fechados agora vem mais para compartilhar, né? Aí sabe um monte de coisa. E a mídia, ela inculca. O marketing é pesado. De um intervalozinho de um desenho para outro, chegou um novo, né? Xbox Transformers. Vem cá, e tá, e mostra lá. Papai, eu quero um Xbox Transformers. Quer, filho? Entendendo? Aí por quê? Porque foi inculcado. E nós devemos fazer em contrapartida, nós como pais, né? Em relação aos nossos filhos, então começa um pouco de pais para filhos, mas nós mesmos temos essa ideia de aprender, de ler, de decorar, de aprender. Infelizmente nós, ocidentais, somos preguiçosos. Entendendo? Somos preguiçosos. E temos que ter essa questão de inculcar, para dizer aquilo que o salmista diz: tua palavra guardei no meu coração para eu não pecar. Tua palavra escondi, guardada no meu coração para eu não pecar. Quando ele tem a revelação que ele fala, que ele abriu a palavra, ele comeu. É literalmente essa. Não, essa ideia mesmo de absorver, de digerir, no sentido que é uma figura de linguagem. É uma figura de linguagem. A partir de que idade então já pode inserir essa palavra? A palavra? Os especialistas dizem que a
partir do ventre. Crianças que são estimuladas a partir do ventre, escutando histórias bíblicas, escutando música, canções que falam de Deus, entendeu? Já estão, tanto é que hoje existem muitos materiais para a grávida, colocar, escutar para ela que a criança absorve, entendeu? Então, não tem idade, nesse sentido. É claro que cada fase vai ser uma didática diferente, né? Então a criança tem que ser adaptada, tá? Eu não posso chegar para o bebê e querer contar uma história para ele na mesma perspectiva, uma criança de 1 ano, na mesma perspectiva que eu conto a de 5, né? Eu tenho que... exatamente. Então você tem... vai dizer, eu li a Bíblia igual, li a Bíblia das criancinhas, tem a Bíblia do bebê, tem a Bíblia das criancinhas, tem a Bíblia das crianças, tem a Bíblia dos juniores, tem a Bíblia dos adolescentes. Então hoje recurso didático aqui não falta. A questão é que a gente usa o objetivo errado, né? Porque quando eu vou ler alguma coisa com meus filhos, é para fazer dormir. O meu objetivo é esse. Ou pego lá os livros que tem, vou ler até dormiu, beleza. Não inculquei nada, só então a ideia é aquela questão de inculcar mesmo. Quando eles dormem, a gente fica desmotivado, né? Tem isso. É aproveitar aquele tempo precioso para ensinar, para orar com os nossos filhos, para instruir. Então é isso que Deus pede aqui para o povo dele, para inculcar, né? De colocar na cuca mesmo, né? de repetir quantas vezes forem necessárias, para que aquilo que você repete, você aprende, você absorve, entendeu? Então essa questão aqui da lei. Então o Deuteronômio todinho, ele vai ser gasto exatamente para repetir a lei e é claro que eu mostrei para vocês, comentar algumas coisas, acrescentar algumas coisas, mas nessa perspectiva de instruir o povo concernente às leis nas suas mais diversas manifestações. Final do livro de Deuteronômio, nós temos então a morte de Moisés. A morte de Moisés. Em que ano nós estamos? Quando Josué assume. Que ano mais ou menos cidade nós estamos? Quantos anos que o povo ficou no Egito? 430. No deserto? 40 anos, ok? E que ano que nós estamos aqui então? 470. Por volta de que anos? Que ano, né? 1400. Nós estamos aí por volta do ano de 1400, tá certo? Nós estamos aí por volta então do ano de 1400. Por quê? Agora as coisas começam a poder acontecer historicamente de forma mais acelerada. Em que aspecto? Moisés morre, né, no capítulo 34 de Deuteronômio, e nós temos então aqui Josué, filho de Nun, que era um assistente de Moisés, que acompanhou o ministério de Moisés e que foi escolhido por Deus e por Moisés e depois autenticado pelo povo para ser o novo líder de Israel. É claro que agora que começam as primeiras batalhas de fato, em Josué que se começa a conquistar a terra. Por quê? Porque Moisés morreu daquém do Jordão, ou seja, antes do Jordão. Então Moisés, a divisa do território considerada o território israelita, era literalmente no Jordão. Tinha um pedacinho, é claro que depois ficaram, o pedacinho de terra ficou com 2 tribos do lado de cá, mas toda Israel era do lado depois do Jordão, tá certo? E Josué então, que
começa então liderando o povo. Josué morreu e Deus falou com ele. E Deus falou com ele: ser forte e corajoso, porque tu farás esse povo herdar a terra, sob o juramento que prometi dar a seus pais. Tão somente, capítulo 1, verso 7. Tão somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita nem para a esquerda, para que sejas bem sucedido por onde quer que andares. Então, em Josué nós vamos então ter a conquista da terra. A conquista da terra durou basicamente 7 anos. Então, durante 7 anos, o povo foi conquistando território. É claro que esse território era às vezes estendido, como foi no caso depois do reinado de Davi, como também às vezes ele era diminuído, tá certo? E Deus permitiu que ficasse apenas um povo, basicamente, né? Tinha outros povos também, mas de forma mais confrontativa, apenas um povo aos arredores de Israel, chamado filisteus. Os filisteus foi o único povo que Deus não permitiu que o povo dele, o povo israelita, destruísse. Com qual propósito? Os filisteus eram, né, a pedrinha de sapato na vida dos israelitas, dos judeus. Em que aspecto? Quando o povo de Deus estava obediente a Deus, temendo a Deus, buscando ao Senhor, arrependido, eles espremiam os filisteus no mar. Ficava só uma faixinha de terra na beira do mar mesmo, tá certo? Deus dava vitória do povo deles sobre a vida dos filisteus. Quando o povo começava a esquecer do Senhor, adorar outros ídolos, desobedecer ao Senhor, Deus levantava os filisteus e vinha espremendo o povo em direção ao monte de Sião. Então foi uma elasticidade durante um período muito grande na história de Israel, de ganhar território e perder território na mão dos filisteus, e Deus permitiu, né? Porque até então, se for olhar bem, até 2 Samuel essa batalha, né? Nossa Deus. Então sempre tem que ter uma pedrinha no sapato. Exatamente, isso é didática. É para te motivar. É didática. Paulo tinha o espinho na carne dele. Por que Deus não permitiu que esse espinho na carne, a gente não sabe o que era, né? A gente só supõe, mas o que Ele não permitiu que não tivesse? Por causa do orgulho. Está entendendo? Deus permite algumas, pode ser situações, pode ser debilidades, alguma área que você é fraco, né? Tanto a fraqueza física mesmo, às vezes é uma cegueira, às vezes é uma enfermidade que não cura nunca, que Deus permite você depender dele. Às vezes é questão financeira, que Deus sempre está ali te segurando, ali provendo todo dia, não deixa a sua conta engordar, para você depender dele. Está entendendo? Às vezes é pecado, Deus não liberta 100% da pessoa naquela área, a pessoa está dependendo dele, quando ele escorrega, ele pega, quando ele afasta de Deus, ele pega naquela área. Deus às vezes permite, é o filisteu que está ali, é a pedrinha no sapato, para que a pessoa não se ensoberbeça e dependa de Deus e busque a Deus continuamente. Então nós estamos aqui então no período das conquistas. Duraram quantos anos então? 7 anos nas mãos de Josué. Então nós estamos aí, Josué está conquistando no ano 1300 e lá vai pedrinha, né? 1390, ele está aí então conquistando. São várias batalhas. Primeiro teve o milagre da travessia do Jordão, que foi um milagre na época. Hoje o Rio Jordão não é 10% do que era. Hoje é um córregozinho, né? Era um rio grande, e na época das águas
tinha enchente. Lembrando que nós estamos aqui há 1300 e tantos anos antes de Cristo. Então não se tinha tecnologia como se tem hoje, construir uma ponte de cimento, alguma coisa nesse sentido. Então o povo chega daquém do Jordão, tem um rio para passar. Como é que eu passo 5 milhões de pessoas num rio grande? O que Deus fez? Estancou. Assim como ele abriu o Mar Vermelho, ele estancou as águas do Rio Jordão para que o povo pudesse passar